Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos corrigir as atividades da apostila do tema pré-história. Então, eu estou aqui com ela aberta no meu computador. Vocês, devem ter essa apostila ou na versão impressa, pega na escola, ou mesmo vocês imprimiram, ou então copiaram no caderno. Então agora vamos corrigir. É importante que você só assista esse vídeo depois de realizar as atividades, ok? Se você assistir esse vídeo antes de fazer, fica mais difícil para você aprender, tá? Você precisa fazer as atividades para você conferir, testar se você realmente aprendeu. Então, só depois você assiste aqui o nosso vídeo e confere se você acertou as respostas que deu para as atividades, ok? Bem, o que é a pré-história é a pergunta número 1 das atividades. O que é a pré-história? Então, a pré-história, a gente já viu, e aí, além do texto, eu expliquei em um vídeo para vocês, espero que vocês também tenham assistido. Quem não assistiu pode ainda e deve assistir a explicação. A pré-história é o quê? A pré-história é o primeiro período, a primeira época, a primeira fase, o primeiro período da história. E aí todo período ele tem o seu começo e o seu final, os marcos, que vão indicar para a gente quando começa e quando termina um período. Então a pré-história é o primeiro período da história que começou, a pré-história que começou com o surgimento, o aparecimento, dos primeiros hominídeos. O que são hominídeos? São os seres que são ancestrais dos seres humanos. Então, a pré-história é o primeiro período da história e começou com o surgimento dos primeiros hominídeos, dos primeiros antepassados dos seres humanos, e terminou com a criação da escrita, quando os seres humanos começaram a desenvolver formas de escritas. Isso aconteceu mais ou menos, então, por volta de 4.000, não sei uma data certa, mas provavelmente aconteceu mais ou menos perto do ano 4.000 antes de Cristo, ok? Número 2. De acordo com a teoria da evolução, como surgiu o ser humano? De acordo com essa teoria, que foi criada por um cientista do século XIX, de 200 anos atrás, chamado Charles Darwin. Então, de acordo com a teoria da evolução, como surgiu o ser humano? Então, a gente vai responder que, de acordo com a teoria da evolução criada pelo cientista Charles Darwin, um cientista inglês, Charles Darwin, ou Darwin, Quem já viu o Fantástico Mundo de Gumball? É o Fantástico? Bem, quem já viu o desenho do Gumball, o irmãozinho dele, adotivo, se chama Darwin, e não é à toa, Ele é um peixinho que evolui. É a brincadeira do desenho, mas que de certa forma explica um pouquinho para a gente o que é evolução. Então, de acordo com a teoria da evolução, criada pelo cientista Charles Darwin, o ser humano ele não surgiu do nada, de uma hora para outra. O ser humano é resultado, nossa espécie, é resultado da evolução, ou seja, de uma série de transformações. O ser humano é resultado, por isso que a teoria da evolução, o ser humano é resultado da evolução
de um primata primitivo, ou seja, um ser que existiu no passado, né, não existe mais, já está extinto, mas a partir dos descendentes desse ser que evoluíram, surgiu o ser humano. Né? Então, Charles Darwin defendia que não só os humanos, mas que todas as espécies, né, animais da Terra, ou vegetais também, né, elas são resultado de transformações que foram ocorrendo, né, ao longo de centenas de anos, né, milhares de anos até, ou milhões. Né? Bem, você conhece outra explicação para a origem do ser humano? Escreva sobre ela. Aí, é claro, né? A gente tem pelo menos dois caminhos. Alguns alunos poderiam colocar que não. Você conhece outra explicação para a origem do ser humano? Alguns alunos talvez colocassem não. Mas, se você conhece, como eu, por exemplo, conheço, você poderia colocar sim. Escreva sobre ela. Né? Então, eu conheço uma outra forma de explicar a origem do ser humano, que não tem a ver com ciência, né? Que tem a ver com a fé, que tem a ver com a tradição, né? Com as coisas que são contadas, né? Ao longo do tempo, de uma pessoa para outra, mas que não tem nenhuma comprovação científica. Tá? Então, eu conheço, né? Sim, né? Conheço a explicação criacionista, segundo a qual o ser humano foi criado por um Deus. Então, um exemplo aqui, né, que a gente pode dar, não é o único, mas é um exemplo e é o mais conhecido. Né? Exemplo, a história, né, de Adão e Eva. Né? A história de Adão e Eva que está na Bíblia, né, ela é uma história que traz uma explicação criacionista para o surgimento do ser humano, para a origem do ser humano. Ou seja, ela diz que o ser humano, né, o homem, Adão, e depois Eva, né, foram criados por Deus. Né? Deus, segundo essa história, né, do barro teria criado Deus, e da costela teria criado Adão, melhor dizendo. Né? Deus criou Deus, não, né? Deus criou Adão. E de Adão, da costela dele, teria criado Eva. Existem outras, né, histórias também, e aí vai depender também das crenças religiosas, né? Vai depender de cada povo, né, que terá também a sua história aí de origem, que não são histórias científicas. Tá? A versão científica para a origem do ser humano é a chamada teoria da evolução. A explicação, né, que diz que o ser humano foi criado por Deus e que muitos de vocês provavelmente conhecem, é o chamado criacionismo. Número 4. Cite fontes históricas usadas para o estudo da pré-história. Bom, que fontes a gente pode usar para o estudo da pré-história? Primeiro, a gente dizer quais não podem ser usadas. Pode fonte histórica escrita? Não. Por quê? Porque aqui a gente já viu, né, que quando tem a criação da escrita, acaba a pré-história. Isso significa que durante a pré-história não existia escrita. Então, não tem fontes históricas escritas sobre a pré-história. Então, que fontes nós temos sobre a pré-histórica? Né? Então, nós temos fontes históricas materiais, lembram, né, da nossa classificação? Fontes históricas materiais, fontes históricas visuais, fontes históricas orais, fontes históricas escritas. A gente pode ter fonte histórica oral sobre a pré-história? Não. Né? Por quê? O oral depende da fala das pessoas e a gente não fez nenhum registro, né, da fala dessas pessoas. Mas podemos ter fontes históricas materiais, como, por exemplo, né, os objetos, armas, né, ferramentas que foram criados com ossos, com pedras, com madeira, né, pelos homens da pré-história. E, né,
Então, além de objetos e armas, também temos aqui como fontes históricas de materiais os fósseis, né? O que são os fósseis? São os restos, né? O que sobrou, né? Os restos petrificados que viraram, né, pedra, né, ao longo do tempo, né? Então, são os restos petrificados dos primeiros, né, seres humanos, ou de seres, é melhor a gente colocar aqui, né, de seres do passado, não só dos humanos, porque, por exemplo, sobre a pré-história, né, nós também temos fósseis de animais que conviveram com os homens na pré-história, né? Não tem a ver com história, mas o fóssil também lembra a gente de dinossauro, né? Os fósseis, eles são a prova, né, da existência dos dinossauros. Foi graças aos fósseis que os cientistas afirmaram que existiram dinossauros na Terra. Bem, a gente também tem, né, as fontes históricas visuais. Sim, temos, né? Como, por exemplo, as pinturas rupestres. As pinturas que os seres humanos do passado faziam nas cavernas, né? São as pinturas feitas nas cavernas pelos seres humanos da pré-história, né? Contando lá o dia a dia deles. E para terminar, temos aqui o número 5. Complete o quadro escrevendo cada uma das frases abaixo na coluna do período que caracterizam. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 frases. E aí nós temos que colocar estas frases no período certo, tá? Quando aconteceu? Então, a gente lembrar que a pré-história ela é dividida em 3 fases. O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais, nesta ordem, tá? Cada uma dessas fases tem uma característica, então nós vamos colocar as frases que têm a ver com as características dessas fases. Então, começando aqui, né? A produção de roupas e objetos originou no artesanato. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu no Neolítico, tá? Isso aconteceu no Neolítico. Os humanos começaram a plantar e a colher, né, o surgimento do artesanato. Quando é que aconteceu? Também aconteceu no Neolítico. Homens e mulheres tornaram-se sedentários, ou seja, passaram a viver em um só lugar. Isso também aconteceu no Neolítico, né? Quando os homens começaram a plantar e a colher e a criar animais, eles precisavam ficar num lugar só. Então, eles se tornaram sedentários. O uso de metais possibilitou a criação de objetos mais resistentes e de vários formatos. Metais, né? Idade, claro, né, gente? Idade dos metais. Os humanos aprenderam a fazer fogo, né? Isso foi logo no início da história. Então, isso faz parte do Paleolítico, o primeiro dos períodos da pré-história. Os humanos começaram a usar metais, olha de novo, para fazer objetos metais, né? Então, o uso de metais, a criação de objetos de metais, faz parte de qual período? Faz parte, olha aqui, né? Opa, não é isso. Então, uso de objetos de metais, ó. Idade dos metais, né? Metais. Os humanos eram nômades, ou seja, viviam de um lugar para outro, né, em busca de alimentos. Isso aconteceu quando? Isso aconteceu no Paleolítico. Os humanos fabricavam suas ferramentas com lascas de pedra, né? Isso foi logo também no começo da história, ferramentas feitas de forma mais simples. Quando que isso aconteceu? Também foi no Paleolítico. Os humanos, próximo aqui, letra I, né? Os humanos também começaram a criar animais. Isso daqui faz parte, né? Além de plantar, né? Quando os homens começaram a criar os animais. Foi no Neolítico, foi a grande mudança, as duas grandes mudanças, né, na vida do homem aconteceu no Neolítico. E
Por fim, para sobreviver, os humanos caçavam, pescavam e coletavam. Isso aconteceu logo no início da história, né? Quando os homens precisavam, né, dos recursos da natureza diretamente, né, ainda precisam, mas, né, hoje conseguem fabricar coisas a partir da natureza. Ali era uma dependência total. Isso aconteceu, então, né, para sobreviver, os homens caçavam, pescavam e coletavam. Isso é uma característica do Paleolítico. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção e, né, até a próxima. Continuem estudando. Um abraço.